Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para os nossos 20 Minutos com Jesus. Este programa que vai ao ar todos os domingos, às 22 horas, promovido pelo CRESU, Comissão Regional Espírita de todo o sul de Minas, hoje sob a responsabilidade do quarto CRE, quarto Conselho Regional Espírita, com sede em Poços de Caldas. Agradeço a Sonira, nossa presidente, pelo convite, para estudarmos hoje um tema tão relevante para todos nós, sobre o mundo de regeneração. Vamos iniciar então com uma prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, tão bem interpretados e aprofundados pela nossa querida doutrina espírita. Rogamos, Senhor Jesus, que nos abençoe, que nos facilite a compreensão do estudo de hoje, para que fique gravado em nossa mente, em nosso coração. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Mundo de regeneração. Um assunto que todos nós já tivemos contato em algum momento. Mas vamos recordar a classificação dos mundos para que estejamos todos na mesma página. Sabemos que o nosso planeta Terra, assim como todos os outros planetas do universo, eles foram criados por Deus e iniciaram então uma jornada de evolução. O planeta Terra já foi um mundo primitivo, estando, portanto, hoje na segunda série da evolução dos mundos, que é a de expiação e prova, e já avançando agora para a terceira série, que é a de regeneração. Depois sabemos que vêm os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes ou divinos. Foi uma maneira que a espiritualidade, por meio do trabalho de Kardec, encontrou uma maneira didática de nos ensinar que há uma classificação de evolução dos planetas. Mas entre uma e outra, sabemos que existem outras etapas, outras fases aí dessa evolução, né? Mas por que é tão importante nós entendermos que os planetas evoluem? Porque, afinal de contas, é uma consequência da evolução íntima de cada pessoa, da população de cada planeta. Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Resposta dos espíritos: não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá a transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então está mais do que claro, para todos nós que estudamos o Espiritismo, que os mundos também evoluem de acordo com a evolução da população, da comunidade que o habita. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Então a gente imagina uma sala de aula em que nós temos, por exemplo, 20% de alunos responsáveis, que fazem o que precisa, e 80% de alunos rebeldes. Com o passar do tempo, aqueles rebeldes vão ficando para trás, né, porque não conseguem acompanhar, novos alunos se matriculam, o número de bons alunos vai aumentando ano a ano, de 20 para 25, 30%, 50%, daqui a pouco nós temos 80% de bons alunos naquela sala de aula, e conforme o tempo vai passando, os alunos vão se engajando com o propósito ali daquela série, daquela escola, nós vamos tendo uma depuração do nível dos alunos na sala. Não é assim? Os planetas é a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando, nós vamos reencarnando, vamos expiando e sendo provados, nós vamos evoluindo a nossa moral e os espíritos vão sendo transformados e reencarnando cada vez espíritos mais moralmente evoluídos, e dessa maneira nós vamos contribuindo para a evolução do nosso planeta. O nosso planeta, que era um mundo primitivo, só se tornou um mundo de expiação e prova por conta desse mesmo mecanismo de evolução dos espíritos que trouxeram, portanto, o nosso mundo para uma nova fase e que levará agora para uma terceira, que é o de regeneração. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, por isso não vos dizemos mais: os tempos estão próximos. Agora dizemos: os tempos estão chegados. Sabemos que estamos já nos aproximando, nas próximas décadas, da finalização dessa transição planetária. Somos, neste momento, os chamados trabalhadores da última hora. Todos nós, independentemente de religião, precisamos acolher aqueles que mais precisam de um apoio, que precisam de um abraço, que precisam de uma oração. Precisamos ser aquele farol de luz para aqueles que estão ainda iludidos e perdidos na tentativa de resgatá-los e convidá-los para essa boa nova.
todos nós, principalmente que estamos envolvidos com o movimento espírita, precisamos nos abdicar um pouco mais das nossas rotinas, dos nossos hábitos, muitas vezes úteis, para que consigamos tempo para nos dedicar a essa causa. Não diria que é agora ou nunca, porque sempre teremos oportunidade de crescer, mas estamos vivenciando um momento único, em que nós precisamos, portanto, nos dedicar como nunca ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, abrindo os braços para aqueles que realmente estejam precisando de um apoio. E existem muitas pessoas nessa situação. Haverá um dilúvio ou desabamento geral para que essa transição aconteça? Sabemos que não, né? Não é o fim do mundo material que se prepara, mas do mundo moral. É o velho mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns fragmentos. Então, percebemos que essa transição, ela não depende de catástrofes materiais. Obviamente, nós teremos desencarnes coletivos, mas não precisamos destruir o nosso planeta para começar um novo. Porque o que está se transformando, principalmente, como nós vemos no estudo de Kardec, são os defeitos em qualidades, são as imperfeições em virtudes. Estamos falando sobre evolução moral, qualidades ensinadas e exemplificadas por Jesus. Eu trouxe aqui um resumo daquilo que fui encontrando dentro desse estudo sobre o tema, na Gênesis, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita de agosto de 1866, dentre outras fontes de pesquisa, em que encontrei as seguintes expressões: ver-se-ão os suicídios multiplicando-se até entre as crianças. Há quanto tempo isso foi dito? E hoje nós estamos evidenciando, infelizmente, essa estatística. Nunca tivemos um número de suicídio tão alto, em especial entre crianças e jovens. Só no Brasil são mais de 600 tentativas de suicídio por dia. Mais de 30 suicídios consumados por dia, só no Brasil. Os espíritos, os obsessores, eu digo, estão em polvorosa, estão atacando a mente das pessoas como nunca, porque já percebem que estão perdendo essa batalha. A loucura crescerá como nunca. Haverá desencarnes coletivos em grupos. Serão renovados os espíritos na mesma proporção das extinções. Espíritos, portanto, que vêm reencarnando na mesma proporção dos que estão desencarnando. Porém, os que estão chegando já com uma bagagem moral mais avançada para nos ajudar nessa transição planetária. Algumas características do mundo regenerado que nós todos tanto gostaríamos, né, de viver. Vamos lá. São mundos de transição, porque é um mundo em que nós vamos recuperar as energias perdidas nessa luta, né, que a gente sabe que é um mundo de expiação e prova. Encontramos calma e repouso que contribui com a nossa depuração. Estamos sujeitos às leis que regem a matéria, porque continuaremos tendo um corpo físico. Sabemos que a matéria ela tem várias densidades. Em alguns planetas nós não conseguimos enxergar a civilização, embora tenha corpo material, né? Porque não é visível aos nossos olhos em razão do tipo, da natureza, da densidade da matéria que lá é utilizada. Mas no mundo de regeneração continuaremos tendo esse corpo físico ainda denso, né? Continuamos com desejos, mas libertos das paixões desordenadas. Olha o quanto que isso já vai ser uma grande coisa, né? Não há espaço para orgulho, inveja e ódio. Imaginemos a maravilha de viver numa comunidade em que não há inveja, ódio, orgulho, em que não existe aquela ambição pelas coisas materiais exagerada, né? Em que, embora estejamos sujeitos às leis da matéria, estaremos muito mais espiritualizados. E ainda mais, em todas as frontes, vê-se a palavra amor. Ou seja, embora ainda sejamos seres imperfeitos no mundo de regeneração, todos nós queremos a perfeição. E sabemos que será alcançada pela prática da maior de todas as leis, que é a lei de amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Equidade, justiça, empatia é o pano de fundo para as relações entre as pessoas, que hoje talvez seja o maior desafio de todos, que é o relacionamento humano. Conviver com aquelas pessoas que não nos querem bem, com as pessoas que pensam diferentemente de nós.
Imaginemos como será essa nova natureza de relação humana, de relação social no mundo de regeneração. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Precisamos de um corpo físico sujeitos, portanto, às vicissitudes. Isso quer dizer que se nós não nos atentarmos, continuarmos orando e vigiando para cuidarmos da nossa mente, cuidarmos do nosso livre-arbítrio, não há uma garantia de que, por termos merecido viver no mundo de regeneração, estaremos sempre avançando. Ainda corremos o risco de sucumbir. Então, por isso, a importância ainda do corpo físico para que continuemos sendo provados, mesmo no mundo de regeneração, porém, sem todo o peso das expiações, que é justamente essa frase que nós trouxemos: suportamos provas, mas sem o sofrimento das expiações. Precisamos ser provados, mas não precisamos mais ser expiados como fomos no mundo de expiação e provas. Entendemos melhor o futuro e outros motivos de felicidade prometida por Jesus, porque a nossa mente vai se expandindo para coisas novas. Somos ainda falíveis e a influência do mal, embora menor, ainda está presente. Não avançar é recuar, de modo que sem a prática do bem podemos retornar para a expiação e provas, conforme havíamos dito. Então é necessário ainda entendermos que o mundo de regeneração está longe de ser um destino final. É só mais um degrau que estamos subindo nessa escada da evolução espiritual. Será muito melhor viver lá ou aqui, enquanto mundo de regeneração, do que no mundo de expiação e prova, por todas essas razões. Então, quanto mais nós compreendermos isso, mais nós vamos desejá-lo. E quanto mais desejarmos viver no mundo de regeneração, mais vamos hoje nos dedicar a esse nosso próprio progresso, pela nossa reforma íntima, pela melhoria da qualidade dos nossos pensamentos, que determinam o nosso futuro melhor. Como é a nova geração para um mundo regenerador? A nova geração de espíritos que está chegando já há alguns anos, sabemos que é composta de espíritos que vêm já com essa missão de nos ajudar nesse progresso para a evolução do nosso planeta. Ela se apresenta geralmente com inteligência e razão precoces, bondade inata, crenças espiritualistas, predisposta à regeneração. Então essa é a nova classe de espíritos reencarnantes na Terra, já com essa finalidade de nos ajudar a fazer esse planeta evoluir. Bem diferentes dos espíritos atrasados que negam a providência e todo o poder superior à humanidade, revoltam-se contra Deus, além de cultivarem sentimentos de egoísmo, orgulho, ódio, ciúme e apego material. Então a diferença entre os espíritos que estão chegando, daqueles espíritos que chegavam, então a gente começa a observar facilmente que aqueles novos, ainda que não queiram se apegar a uma determinada religião, eles já têm toda essa noção sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre a sobrevivência do espírito. Não carregam mais consigo aqueles defeitos do orgulho e do egoísmo. Então a gente pode observar. Isso tudo é muito notório. Nem todos os retardatários serão expulsos do planeta Terra, pois em novo planejamento reencarnatório poderão aqui reencarnar, desde que estejam animados de melhores sentimentos. Portanto, o nosso mundo de regeneração continuará sendo acolhedor, mesmo para aqueles espíritos que de imediato talvez não fizeram por merecer, mas se arrependeram dos seus atos e estão dispostos efetivamente a progredirem. Dentro de um planejamento novo reencarnatório, poderão reencarnar conosco no mundo de regeneração, por isso que nós ainda estaremos vivendo sob algum efeito do mal, principalmente na nossa mente. E para finalizarmos então, uma dica: continue estudando Kardec, acesse, quem não tem todos os livros, o site kardecpedia.com.br, adquira seus livros nas livrarias espíritas, nas bancas espíritas, dedique algum tempo todos os dias para esse estudo, realize o Evangelho no lar. Vamos buscar, por meio de todo esse legado de Kardec, aprofundar no conhecimento espírita, que é a interpretação dos ensinamentos de Jesus,
que nos libertam de toda a dificuldade que a gente enfrenta diante das provas e expiações. Agradecemos muito a sua participação, esperamos ter contribuído para relembrar um pouco desse tema dentro dos ensinamentos do Espiritismo, que faça sentido em nossa mente buscar cada vez mais a prática das leis de amor e de caridade. E vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que nos renovou. Pedir, Senhor Jesus, que durante esta semana que está se iniciando, nós consigamos colocar em prática todo aquele ensinamento que já aprendemos para desenvolvê-lo com os nossos amigos, com os nossos parentes, dentro e fora do nosso lar, e consigamos contribuir com aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa orientação, que sejamos mais tolerantes, que tenhamos mais facilidade para perdoar as ofensas, que consigamos, enfim, alcançar os nossos objetivos de cada dia durante toda a semana. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam nos nossos corações. Agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade.